Fala moçada do curso de Matemática Básica, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é o meu canal criado especialmente para você, estudante do ensino médio e também está se preparando para os principais vestibulares. E claro, para aqueles que têm dificuldade de matemática básica e estão enriquecendo seus conteúdos aí, melhorando a dinâmica de fazer contas. No final dessa aula, se tiver alguma dúvida sobre o conteúdo aqui apresentado ou quiser fazer sugestões de novos temas que gostaria de ver postado por aqui, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, não se esqueça de se inscrever no canal, clique no sininho para receber notificações sobre novos vídeos, deixe seu like, ajude a divulgar essa ideia. Vamos à aula de hoje. Muito bem, moçada, na aula de hoje, matemática básica, fatoração. Um dos assuntos também mais importantes e que normalmente aparece muito em questões de entrada dos maiores vestibulares. É um assunto que muita gente tem dificuldade, uma vez que os exercícios de fatoração, eles são muito literais, ou seja, você vai ter expressões com letras. Lembrando que na matemática, quando eu penso no número, a resposta é x. Se eu penso em dois números, a resposta é x e y, ou a e b. Partindo dessa premissa e também daquelas situações em que eu mostrei para você em aulas anteriores, que serão muito úteis aqui. Ou seja, se você tem a dividido por b, vezes c dividido por d, você pode fazer simplificações, pode fazer cortes do tipo em cima e embaixo e cruzado. Isso será muito útil aqui em fatoração, ok? Então, esse é o conteúdo da aula de hoje. Muito bem, quais são as principais expressões literais em que você pode, digamos assim, fatorar? Lembrando que fatores lembra da operação matemática de produto, ou seja, muitas vezes você vai ter somas de valores literais e vai converter isso em fatores para poder fazer o uso da simplificação. Uma das mais comuns que nós temos é o chamado fator comum em evidência, que é quando você tem aquela situação assim, ax mais bx. Repare um detalhe importante, é uma soma de dois termos, e cada termo tem fatores, ou seja, a vezes x mais b vezes x. O que é possível fazer com isso daqui? É possível fazer o seguinte, o x é comum aos dois termos. Você coloca ele na evidência, abre um parênteses e vira a mais b. Repare que o que era uma soma de dois valores virou um produto de dois fatores. Isso aqui, para simplificar, é muito mais simples. Detalhe importante, repare que se você multiplicar x vezes a volta a ser ax, x vezes b volta a ser bx. Então essa igualdade, ela é verdadeira. É isso que você tem que assimilar. E um detalhe, lembra do ioiô? Isso vira aquilo que desvira isso, claro, se eu fizer o chuveirinho e multiplicar. Isso é importante. Outra fatoração bastante comum é a chamada diferença de quadrados. Vamos supor que você tem a ao quadrado menos b ao quadrado. Isso é possível virar dois fatores, ou seja, a mais b que multiplica a menos b. Repare um detalhe importante, é o ioiô, isso vira isso que, se necessário, desvira aquilo. Observe, se você faz a vezes a, dá a ao quadrado. Se você faz a vezes menos b, dá menos ab. Se você faz b vezes a, dá mais ab. E se você faz mais b vezes menos b, dá menos b ao quadrado. Esses caras do meio se cortam, um é negativo, outro é positivo, sobrando o quê? A ao quadrado menos b ao quadrado, que é a nossa expressão original. Então, essa é a chamada diferença de quadrados. Cuidado com situações matemáticas do tipo assim, olha só, x ao quadrado menos 25. 25, se você reparar, é um quadrado perfeito. É 5 ao quadrado, ou seja, você poderia fazer o quê? X ao quadrado menos 5 ao quadrado. Isso vira o quê? X mais 5, x menos 5. Então, essa é uma diferença de quadrado muito importante. Outra, x ao quadrado menos 1. Repare, moçada, que 1 é 1 ao quadrado, ou seja, você pode escrever isso como x mais 1, x menos 1.
Essas são uma das situações mais caíveis, digamos assim, no vestibular. Outro exemplo bastante interessante é o chamado agrupamento. Vamos supor que você tem AX mais BX mais AY mais BY. Observe um detalhe, é uma soma de 4 termos. Se você observar, os dois primeiros nós temos AX mais BX. Eu posso fatorar isso aqui, colocar o x em evidência na primeira situação, que fica x que multiplica a mais b. Aqui a mesma coisa, eu tenho AY mais BY, eu fatoro o y, fica y que multiplica a mais b. E agora, repare que 4 termos viraram 2 termos, onde eu tenho 2 termos com 2 fatores cada um. Só que nesses 2 termos tem um fator que é comum para os dois, que é o a mais b e o a mais b. Então você pode fazer o seguinte, você pode colocar o a mais b na evidência, que multiplica x mais y que sobra. Repare que o que era 4 termos viraram 2 fatores. Se você fizer um chuveirinho nesses fatores, você faz com que isso volte a ser isso daqui. Esse é talvez um dos mais importantes e que mais cai no vestibular, processos de fatoração. Mais um exemplo importante, trinômio quadrado perfeito. Quando você tem a mais b elevado ao quadrado, isso é a mesma coisa que a mais b que multiplica a mais b, uma vez que está elevado ao quadrado, obviamente. Se você fizer o chuveirinho, você vai ter a vezes a vai dar a ao quadrado, a vezes b vai dar mais ab, b vezes a vai dar mais ab novamente, e b vezes b que vai dar b ao quadrado. Se você melhorar isso aqui, fica a ao quadrado mais ab, 2ab, mais b ao quadrado. Esse é também um dos mais interessantes itens da fatoração, trinômio quadrado perfeito. Muita gente, nesse caso, em vez de fazer os 2 parênteses aqui separando, faz o seguinte, quadrado do primeiro, a ao quadrado, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais 2ab, mais b ao quadrado. Essa é uma técnica que você pode fazer, que resolve de maneira mais rápida, diríamos assim, esse tipo de fatoração. Muito bem, o trinômio quadrado perfeito ele também pode ser feito com a menos b elevado ao quadrado. Repare que seria a mesma coisa, seria a menos b que multiplica a menos b. Se você fizer as mesmas operações, você vai chegar em a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Detalhe importante, se aqui a mais b elevado ao quadrado era quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, na diferença você pode também fazer o direto, ou seja, a ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, também pode de uma maneira mais rápida. 2 outras situações interessantes no mundo da fatoração são as chamadas soma de cubos e a diferença de cubos. Vamos supor que você tem o seguinte, a mais b que multiplica a ao quadrado menos ab mais b ao quadrado. Vamos fazer o chuveirinho desse produto. Repare, a vezes a ao quadrado fica a ao cubo. A vezes menos ab fica menos a ao quadrado b. A vezes b ao quadrado fica a b ao quadrado. B vezes a ao quadrado fica a ao quadrado b. B vezes menos AB fica menos AB ao quadrado, lembrando que a ordem dos fatores não altera o produto. Por isso que em vez de fazer aqui BA ao quadrado, eu coloquei estrategicamente A ao quadrado B, dá no mesmo. E finalmente B vezes B ao quadrado, que vai dar B ao cubo. Repare o seguinte, menos A ao quadrado B com mais A ao quadrado B se eliminam. E AB ao quadrado com menos AB ao quadrado também se eliminam. O que sobrou aqui? Sobrou A ao cubo mais B ao cubo. Em outras palavras, o que você pode dizer? Que A ao cubo mais B ao cubo pode ser substituído por A mais B,
que multiplica a ao quadrado menos AB mais B ao quadrado. Da mesma forma, nós temos a diferença de cubos. Observe esse exemplo. A menos B que multiplica A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Vamos fazer a mesma coisa, chuveirinho. Ou seja, A vezes A ao quadrado, A ao cubo. A vezes AB mais A ao quadrado B. A vezes B ao quadrado, fica mais A B ao quadrado. Menos B vezes A ao quadrado, fica menos A ao quadrado B. E menos B vezes AB, que fica menos AB ao quadrado. E finalmente, menos B, que multiplica B ao quadrado, que fica menos B ao cubo. Mais uma vez, repare, mais A ao quadrado B, com menos A ao quadrado B, esses dois se cancelam. E mais AB ao quadrado com menos AB ao quadrado também se cancelam. Ou seja, esse resultado fica A ao cubo menos B ao cubo. Ou seja, como fica a diferença de cubos? Fica A ao cubo menos B ao cubo, que pode ser substituído por A menos B, que multiplica A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Com isso, então, moçada, a gente fecha os principais itens da fatoração. Vamos ver como fica isso em exercícios. Lembrando que todas essas expressões de fatoração, se você precisar, está lá na minha apostila, na página 39. O link está aí na descrição, ok? Muito bem, vamos aos primeiros exemplos do que se pode fazer com fatoração. Uma coisa que vai começar a surgir na sua vida em matemática são os famosos ãos da matemática. Expressão, equação, inequação e função. Detalhe importante, hoje nós começamos a falar das expressões. O primeiro ão. Expressões são, por exemplo, situações como essa que você vai encontrar aqui. Repare que nós não temos aqui um sinal de igual, o que seria uma equação. Nós não temos uma desigualdade, como por exemplo maior, menor, maior igual, menor igual, o que seria uma inequação. Nós não temos um f de x, que seria uma função. Então, uma situação como essa, ela é considerada uma expressão matemática. O que você faz com expressões matemáticas? Simplifica se possível e deixa. Mais nada. Você não tem o que calcular. É simplesmente uma simplificação, é simplesmente uma fatoração. Isso é muito importante. E aí eu te pergunto, essa expressão, dá para melhorar ela? Vamos observar o seguinte. Repare que a primeira linha de cima no numerador, como nós acabamos de ver, isso é um trinômio quadrado perfeito. O que você pode fazer disso? A menos B elevado ao quadrado. Repare que se você fizer A menos B vezes A menos B, você volta nisso daqui. Então eu posso substituir essa linha por esse valor. O que é A ao quadrado menos B ao quadrado? É a diferença de quadrados, acabamos de ver. Que você pode transformar em A mais B, que multiplica A menos B. E aí, observe um detalhe. Eu tenho A menos B ao quadrado em cima e A menos B sem quadrado embaixo. O que eu posso fazer? Eu posso cortar um cara desse com um desse, uma vez que esse é ele vezes ele mesmo. O que sobra nesse exercício? Sobra A menos B sobre A mais B. Pronto, você terminou. A expressão, toda essa, pode ser simplificada por essa daqui, que é a mesma coisa. Você fatorou o exercício e é assim que vai ficar. Moçada, tem uma fatoração muito interessante que costuma aparecer às vezes muito escondida no meio de um exercício e muita gente não enxerga, que é essa daqui, olha. O que é A menos B dividido por B menos A? Nós podemos fazer uma operação nessa expressão que seria o seguinte. Você pode multiplicar por menos 1, por exemplo, uma das linhas, ou numerador ou denominador. Por exemplo, vamos supor que você pega em cima, multiplica por menos, ficaria menos A mais B. Repare, eu coloquei o menos fora do parênteses, fatorei o sinal menos, aí aqui era A, ficou menos A, aqui era menos B, ficou mais B. Repare que se eu distribuir o sinal, menos vezes menos, mais A, menos vezes mais, menos B. Ou seja, eu não alterei a linha de cima. Isso é perfeitamente possível na matemática. Dividido por o quê? Por B menos A, que
que é menos A mais B, a mesma coisa. Repare que eu só troquei a ordem dos termos. Isso não altera. E aí observe, menos A mais B, menos A mais B. Isso pode ser cortado, dá 1, e fica então menos 1 sobre 1, que é menos 1. Ou seja, todo esse cara aqui pode ser substituído simplesmente por menos 1. Experimente. Vamos supor que A seja 5 e B seja 3. Olha só. 5 menos 3 sobre 3 menos 5. Isso dá 5 menos 3, 2. 3 menos 5, menos 2. O que é 2 dividido por menos 2? Menos 1. Pronto. Cheguei no resultado. Então, cuidado com essa expressão aqui. Ela sempre vai dar menos 1. E ela muitas vezes vem embutida em exercícios e quase ninguém enxerga. E aí tem dificuldades para resolver o exercício. Vamos a mais um exercício agora da apostila, da página 41. O exercício número 6. Uma questão da ESPM. Ele fala o seguinte. O valor da expressão, tudo isso aqui, para x igual a 24 e y igual a 0,125. Ele quer saber qual o valor dessa expressão. Moçada, cuidado com esse tipo de exercício. Você verifica várias coisas. Eu tenho toda uma expressão. O x é para ser usado como 24 e o y como 0,125. Primeira dica de ordem geral. Não vá pegar esse x e esse y e colocar aqui nessa expressão do jeito que ela está, que você pode até resolver, mas vai sofrer bastante e vai perder um bom tempo. Primeira coisa que você deve fazer, simplificar essa expressão. Outro detalhe, já começa a se preocupar para o final desse exercício. X é 24, número inteiro. Y é um decimal. Não compensa. Provavelmente nós vamos converter esse decimal em uma fração. Trabalhar com decimal é também um pouquinho mais difícil. Vamos ao exercício. O que eu posso fazer aqui? Repare, eu tenho uma fração mais outra fração. Soma de frações. Não tem jeito, vimos aí para trás. MMC. Você vai tirar o MMC entre esses dois valores de baixo. Agrupa isso no parênteses. Fica x menos y, que multiplica x mais y. Então eu simplesmente coloquei um parênteses e o MMC é o produto dos dois valores. Muito bem. Feito o MMC, você agora vai fazer o seguinte. Como é que funciona o MMC? Você pega o MMC, divide por esse valor e multiplica por esse. O que é x menos y, x mais y por x menos y? Sobra x mais y. X mais y que multiplica x mais y vai ficar x mais y elevado ao quadrado. O que é x menos y, x mais y por x mais y? Sobra x menos y. Só que com um cuidado enorme aqui agora. Sobra x menos y, mas aqui não é x menos y, é o contrário. Então você vai ter que fazer essa operação muito cautelosamente. Vai ficar x menos y, que multiplica y menos x. Beleza? E aqui, moçada, eu vou fazer uma coisa que é o seguinte. Não está dividindo? Já vou inverter a fração multiplicando. Vezes, repara um detalhe, é diferença de quadrados. Então já vou colocar como x mais y, x menos y, sobre 6. E aí começa a surgir as marchas. Repare. X menos y, x mais y. X menos y, x mais y. Moçada, eu posso cortar tudo isso daqui. Por quê? Porque está na forma fatorada. Isso é uma fração, isso é outra fração. Numerador com denominador aqui embaixo eu posso cortar. Lembre-se da técnica que eu coloquei agora há pouco. O que sobra aqui por enquanto? Veja, isso aqui é um produto notável e isso aqui eu vou ter que fazer o chuveirinho. Então vai ficar x ao quadrado mais 2 vezes xy mais y ao quadrado, que multiplica x vezes y mais xy, x vezes menos x ao quadrado, menos y vezes y, menos y ao quadrado, e menos y vezes menos x, mais xy. Tudo isso sobre 1, que sobrou aqui, que multiplica 1 sobre 6, que sobrou do lado de cá. Muito bem, repare o seguinte. X ao quadrado com menos x ao quadrado pode cortar. Y ao quadrado com menos y ao quadrado pode cortar. Daqui sobrou 2xy, 3xy, 4xy, vezes 1, 4xy, sobre 1 vezes 6, 6. Que alívio.
Melhorou muito. Pode ser melhorado mais ainda. Por 2 dá 2, por 2 dá 3. Isso dá 2/3 de xy. Finalmente, com isso fatorado, é a hora de você colocar o x e o y. Só que um detalhe, o y ele está na forma decimal. Não vou trabalhar assim, vou fazer o seguinte. 125 sobre 1000. Lembre-se, decimal é uma fração. Vimos isso em aulas anteriores. Isso aqui dá para dividir por 25. Por 25 daria 5. Por 25 daria 4 com 0,40. Dá mais uma vez. Por 5 dá 1, por 5 dá 8. Isso é 1/8. Coloca lá. Fica 2/3 vezes x, que é 24, vezes y, que é 1/8. Tudo no fator. Moçada, repara o seguinte. 3 vezes 8, 24. Por 24 cortou. O que sobrou? 2 vezes 1. Isso é 2. Resposta do exercício, letra C. Bela questão. Muito bem, vamos a mais um exercício, ainda da página 41, exercício 7, também da SPM. Ele fala o seguinte, o valor da expressão, que é essa que está na lousa, para x igual a 10 elevado a menos 1 é igual a... Muito bem, cuidado com esse exercício com alguns detalhes diferentes do anterior. Observe, eu tenho um menos 1 aqui no expoente. Lembre-se, potência de expoente negativo é uma fração. Só que tem um detalhe, você não pode virar isso daqui porque você tem uma soma no meio. Eu tenho uma fração com uma outra fração. E aí, você primeiro vai ter que tirar o mínimo aqui dentro para depois fazer essa inversão. Então, vamos passo a passo. E lembrando mais uma coisinha, eu estou com 10 a menos 1. E se necessário, eu posso colocar 1 como 10. Na hora do fechamento do exercício, eu vou decidir qual dos dois é o melhor. Mas posso usar qualquer um dos dois. Aqui dentro, tira o mínimo, fica x, que multiplica x mais 1. Moçada, toda vez que você precisar tirar MMC com valores literais, é simplesmente o produto dos dois. Ok? X mais 1 por x, sobra x mais 1, vezes 1, x mais 1. X mais 1 por x mais 1, sobra x, vezes 1, menos x. Tudo isso elevado a menos 1. Deixa guardado. Vezes... Aqui eu tenho x e x ao quadrado. Repare que o MMC é só o x ao quadrado. Não precisa fazer x vezes x à terceira, uma vez que você já tem o fator x nos dois. Então, pega só o maior, x ao quadrado. X ao quadrado por x, sobra x vezes 1x. X ao quadrado por x ao quadrado, sobra 1. 1 vezes, e aí tem um perigo aqui. Moçada, 1 vezes x menos 1. Esse sinal menos, protege ele aqui com parênteses. Você vai ter que distribuí-lo. Se você não fizer isso, você erra o exercício. Muito bem, aqui fica x com menos x cortou, sobrou 1 sobre x que multiplica x mais 1, vamos deixar isso guardado assim, elevado a menos 1. Vezes, aqui fica x, menos com menos mais 1, sobre x ao quadrado, e esses dois caras também vão embora. Daqui nós sobramos o seguinte, repare, 1 sobre isso daqui, eu posso inverter a fração, isso aqui deixa de ser negativo, ou seja, fica só x mais 1, já era, que multiplica 1 sobre x ao quadrado. Esse x com o quadrado, pode cortar também. O que sobrou? Sobrou x mais 1 vezes 1, x mais 1 sobre x. Essa é a faturação resultante de toda essa expressão. Agora é hora do x, que é 10 a menos 1. Qual que é a melhor opção aqui? Repare, 10 a menos 1 ou 1/10. Se você colocar 10 a menos 1, você vai ter um problema para somar com 1. Então, o melhor é 1/10. Então, faça o seguinte. 1/10 mais 1 sobre 1/10. Nessa fração de cima, tira o MMC primeiro, é 10. Fica 1 mais 10 sobre 10 dividido por 1 sobre 10. Bom, para quem lembra das aulas anteriores, divisão de fração você multiplica invertido. Ou simplesmente você pode cortar um 10 com 10, denominador com denominador, já era. O que sobra aqui? Sobra 1 mais 10, que é 11, dividido por 1. Isso dá 11, resposta final. Bela questão. Letra E.
Moçada, com isso fechamos a aula de fatoração. A apostila tem um monte de exercícios interessantes para você melhorar os seus conhecimentos. Claro, resolver exercícios. Link da apostila aí na descrição. Muito bem, moçada, com isso então fechamos essa aula. Se gostou, já sabe, curte o vídeo, compartilhe o link com seus amigos, deixe seu like e não se esqueça de resolver exercícios. Link da apostila aí na descrição. Grande abraço e até a próxima.